Olá, nós temos mais uma vez a oportunidade de estudar a Palavra de Deus e eu queria convidar você a abrir a sua Biblioteca Divina em Gênesis capítulo 33. Nós leremos dos versículos 1 a 11 como uma introdução para a nossa aula. Depois nós vamos clamar ao Senhor para que Ele tome esse tempo nas mãos dEle e aí nós vamos estudar o texto específico. Acompanhe comigo aí Gênesis capítulo 33 na sua Biblioteca Divina. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito. Já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da tua palavra, nós necessitamos da tua instrução. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor sempre fala no nosso coração. Mas para que isso aconteça, Deus, nós fazemos a mesma oração do salmista: abre os nossos olhos, para que nós vejamos as maravilhas da tua lei. Nós estamos diante de um texto tão precioso que fala acerca do perdão. Deus, que nós sejamos pessoas perdoadoras e assim nós reflitamos aquilo que Deus faz conosco para com as outras pessoas, e por meio dessa atitude, pessoas que não te conhecem venham a se interessar pelo Senhor e conhecer mais de ti e entregar a sua vida a ti. Toma esse tempo nas tuas mãos, nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, ele fala da reconciliação entre Jacó e Esaú. Uma reconciliação bastante improvável quando você olha o contexto do que aconteceu. Se você voltar lá no capítulo 27 de Gênesis, a gente não vai ler por conta de tempo, mas no capítulo 27 de Gênesis, Jacó, juntamente com a sua mãe, ele engana o seu pai e ele recebe do seu pai a bênção que era para o seu irmão mais velho, Esaú. E por conta disso, Jacó tem que fugir porque Esaú jura que vai matá-lo. E a compreensão que nós temos do ódio e da raiva de Esaú, ela é bastante clara, porque o que Jacó conseguiu do seu pai era um direito a 2/3 da herança. Então ele tomou de Esaú algo que era de Esaú, tomou para si, e isso deixou Esaú furioso. E Esaú jurou matá-lo. Isso no capítulo 27, e aí Jacó tem que fugir. E aí Jacó foge e vai para a casa de Labão, onde ele conhece Raquel, se apaixona por Raquel, e ali ele vai se casar com Raquel. E quando ele se casa, ele descobre que ele se casou com Lia e ele havia sido enganado pelo seu sogro. Então aquele que enganou o seu irmão e o seu pai havia agora sido enganado pelo seu sogro. Como eu lembro do professor Carlos Oswaldo dizendo, Jacó teve o sogro que mereceu. E aí
Jacó trabalha mais 7 anos pela mulher que ele queria ter, que era Raquel. E quando o final do contrato de Jacó, quando o contrato dele chega ao fim, ali no capítulo 30, só para você entender o contexto, Jacó vai fazer um pedido para o seu sogro. Ele vai dizer assim, capítulo 30, versículo 25. Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais os servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei por você. Primeira coisa que nós notamos aqui é que Jacó tinha noção de que ali onde ele estava naquele momento não era a terra dele. Não era a terra que Deus tinha para ele. Deus tinha um plano, Deus estava executando esse plano, Jacó era parte essencial nesse plano. Mas esse plano não deveria acontecer ali naquela terra. Mas depois que Jacó pede para o seu sogro para sair da terra, seu sogro insiste com ele e Jacó vai ficar cerca de 6 anos mais ainda trabalhando com o seu sogro. E aí nós pulamos ali para o capítulo 31 para você entender. E no capítulo 31 há uma coisa bastante interessante. No versículo 3, nós lemos assim: E o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Deus dá uma ordem, ao mesmo tempo Deus faz uma promessa. Ele fala, volta para a terra dos seus pais, porque aqui não é a sua terra, o seu lugar é onde os seus pais moravam, e eu estarei com você. Então Jacó tem a promessa de Deus de que ele estará com Jacó. E aí eles saem da casa de Labão, há uma série de acontecimentos que nós não temos tempo aqui para abordar. Mas ali no versículo 1 do capítulo 32, eu estou um pouquinho mais adiantado agora, o texto diz que finalmente Jacó sai da casa do seu sogro. Jacó também seguiu o seu caminho, versículo 1, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Ok? Então ali no capítulo 30, nós vemos Deus dizendo, capítulo 31, Deus dizendo para ele, eu estarei com você. E quando Jacó parte para voltar para sua terra, Deus novamente se mostra presente a Jacó por meio dos seus anjos. Então Jacó seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. Por isso deu o nome daquele lugar de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Então o que acontece é o seguinte, no momento em que Jacó diz para o seu sogro, o meu contrato terminou, preciso voltar para minha terra, isso automaticamente implica em Jacó ter que encontrar com o seu irmão, que há mais de 2 décadas havia jurado ele de morte pelo que ele tinha feito. Então nós estamos entendendo um pouco mais do que está acontecendo aqui. Jacó tinha que voltar para a terra, e isso necessariamente implicava em ele se encontrar com aquele irmão que havia jurado ele de morte há mais de 2 décadas. E quando ele começa a partir, Deus diz a ele, eu estou com você. É fantástico nós pensarmos que Deus está conosco o tempo todo. Eu gosto muito de uma referência que Warren Wiersbe faz no Evangelho de Mateus, que ele diz que o Evangelho de Mateus começa no primeiro capítulo dizendo que o nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. E o Evangelho de Mateus termina no capítulo 28 com Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias. A promessa de Deus de estar conosco, ela deve ser algo que motiva você e eu a vivermos de maneira piedosa, porque Deus está com a gente, Deus está cuidando de nós, Deus sabe o que nós precisamos, Deus está ao nosso lado, seja no momento fácil, seja no momento difícil. E aqui não é diferente com Jacó, ele manda Jacó retornar e ele diz, eu estou com você. Mas aí nós vemos no capítulo 32 aqui, Jacó vai tentar dar uma maneira de apaziguar o seu irmão. Dá um jeito pessoal na história. Ele diz assim, no versículo 4, ele lhes ordenou aos seus servos, mensageiros, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó. Olha a linguagem que ele usa, teu servo Jacó.
Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que este me receba bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então, se você olhar ali até o final do versículo 5, Jacó tem aquela impressão humana de que as coisas estão sob o seu controle. Aí no versículo 6 os mensageiros retornam e dizem assim: Jacó, teu irmão está vindo com 400 para o teu encontro. Então Jacó ele sai de uma posição confortável para uma posição de temor, de medo, de insegurança. E o versículo 7 vai dizer: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Jacó então já está pensando no pior, e ele está procurando ver como é que ele pode diminuir o seu prejuízo ao máximo. E aí o versículo 9, vai trazer para a gente uma oração. É interessante pensar que muitas vezes o nosso primeiro impulso é tentar resolver as coisas com as nossas forças. E aí a gente ora. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso aconteceu com os discípulos de Jesus, estando ao lado de Jesus. Isso acontece aqui com Jacó. Ele tenta uma ferramenta e aí o resultado que ele obteve não tem nada a ver com o que ele esperava. E aí Jacó faz uma oração. E essa é a primeira oração que nós temos relatado de Jacó desde Betel. Mais de 20 anos se passaram e nenhuma oração é registrada por Jacó. É interessante isso. Agora, antes da gente julgar Jacó e a gente condenar Jacó, nós precisamos olhar para o conteúdo dessa oração, porque isso traz bastante luz ao nosso próprio coração. Olha o que o Jacó diz: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Ele está lembrando de uma promessa de Deus, está lembrando do caráter de Deus na sua oração. Olha o que o versículo 10 diz: não sou digno de tanta bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Esse sentimento de ser indigno é algo comum a Jacó, a você e a mim. Ele diz: não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Você e eu somos semelhantes a Jacó, nós nos identificamos com Jacó, porque nós não somos dignos da bondade, da lealdade, da graça, do amor, do perdão, do cuidado de Deus para conosco. Jacó então inicia a sua oração lembrando da promessa de Deus. Depois ele diz que ele é indigno de tudo que Deus tem feito. Aí ele vai lembrar da situação que Deus permitiu que ele estivesse. Ele diz assim: quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Ele atesta para a bondade de Deus mais uma vez. E por fim ele pede o cuidado de Deus. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Pois tu prometeste, versículo 12, esteja certo de que eu o farei prosperar, e farei os seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar, que não se pode contar. O que Jacó está dizendo aqui é que ele confia na promessa de Deus. Se Deus disse que isso vai acontecer, Jacó está dizendo: Deus, então, se o Senhor falou que isso vai acontecer, opera um milagre nessa situação, para que minha família não seja dizimada, para que eu não seja morto, e o teu plano, possa se tornar uma realidade. E aí o texto vai dizer que Jacó, depois dessa oração, ele vai passar a noite ali naquele lugar.
e ele separa os grupos, despede os grupos, e ele fica sozinho. E aí acontece uma situação que Jacó se encontra com um homem e começa a lutar com esse homem. Só para encurtar a história e você entender, esse homem é Deus, é o próprio Deus, muito provavelmente uma pré-encarnação de Jesus. E durante essa luta desse homem com Jacó, no escuro, esse homem toca na coxa de Jacó e desloca a coxa de Jacó e muda o nome de Jacó. Então, duas coisas basicamente acontecem e mostram a superioridade desse ser que luta com Jacó. Primeiro, ele muda o nome de Jacó. Então, de Jacó, que significa usurpador, ele muda esse nome para Israel, que alguns vão dizer que é aquele que guerreou com Deus e venceu. E a gente vai ter uma menção disso mais para frente no texto. E ao mesmo tempo, ele desloca a coxa de Jacó, de forma que Jacó, agora Israel, nunca mais vai caminhar da mesma maneira. E o que acontece aqui nesse evento, nessa situação específica, é que é um encontro transformador do Senhor com Jacó. E nesse encontro, Deus basicamente diz para Jacó o seguinte: o que é passado é passado. Daqui para frente você vai agir de uma maneira que é diferente. Tanto que o nome dele é transformado, que o nome dele tinha uma relação íntima com o seu passado, com o que ele havia feito, suplantador, algumas traduções vão trazer isso. E daqui para frente ele vai trilhar literalmente de uma maneira diferente, porque ele não mais pode andar de uma maneira comum como qualquer homem anda. Deus havia operado na vida de Jacó e Jacó não seria mais a mesma pessoa. E é interessante isso, nós precisamos lembrar que muitas vezes quem transforma, nós sempre precisamos lembrar, que quem transforma a nossa vida é o Senhor Deus. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos de encontro com Ele, com a Sua palavra, para sermos transformados por Ele. Mas o que aconteceu com Israel aqui, eu vou chamá-lo de Israel daqui para frente, é que ele ainda estava com medo do seu irmão. E esse medo eu quero colocar para você, e isso é um erro que muitas vezes nós cometemos, é que nós deixamos de enxergar a capacidade que Deus tem de transformar as pessoas com quem nós não temos contato. Jacó havia ficado mais de 20 anos sem ver o seu irmão. E no seu entendimento, Esaú não havia mudado. Muitas vezes você e eu somos do mesmo jeito. Nós olhamos uma pessoa que no passado talvez tenha nos ferido ou tenha agido de uma maneira errada e nós nem sequer pensamos que Deus pode ter transformado essa pessoa. E a gente faz pré-julgamentos, a gente diminui as pessoas. No fundo, a gente está diminuindo o Deus que pode transformar essas pessoas. Não faz muito tempo o pastor Darcy citou numa pregação que buscaram com ele informação de pessoas que ele conhecia no passado. E ele escolheu dizer: eu conheci essas pessoas em outro momento. Eu não sei o que Deus pode ter feito na vida dessas pessoas. E o que aconteceu aqui, para surpresa de Jacó, é que Esaú havia sido transformado por Deus. De forma que ele não buscava mais a vingança. Ele queria se reconciliar com Israel. E o texto que nós lemos, ele diz isso muito claro, o versículo 4 vai dizer assim: depois que Israel se prostra 7 vezes diante de Esaú, o texto diz que Esaú correu ao encontro de Israel e abraçou o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. E aí no versículo 10 ele faz uma afirmação que ela é bastante interessante. Ele vai dizer assim: ver a tua face é como contemplar a face de Deus. O que estava acontecendo aqui é que Israel estava reconhecendo na atitude de Esaú a atitude que Deus teve com ele, Israel, antes dele se tornar Israel, quando ele ainda era Jacó.
O fato é, queridos, que a Bíblia vai nos ensinar sempre que o perdão é uma atitude que nos torna semelhantes a Deus, no sentido de que nós temos uma atitude igual a que Deus tem conosco. Quando você perdoa o seu irmão, quando você perdoa a sua irmã, você está estendendo para ele uma atitude que o próprio Deus estendeu para você. E por meio disso, pessoas podem vir a conhecer a Deus por meio de uma atitude correta sua. Quando Jacó viu a atitude de Esaú, ele imediatamente se lembrou de Deus. Quando Esaú perdoou, ele imediatamente se lembrou de Deus. Eu quero rapidamente tecer algumas conclusões práticas com você sobre isso. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 4 que nós devemos perdoar o nosso irmão como Deus em Cristo nos perdoou. E se eu for simplificar essa frase, o texto de Efésios está dizendo que nós devemos perdoar, mesmo que a outra pessoa não mereça. O nosso perdão, a nossa atitude de não levar mais em conta aquilo que foi feito contra a minha pessoa, não deve depender da pessoa merecer, mas deve ser uma escolha pessoal minha em refletir o caráter de Deus naquela atitude. Não é à toa que o capítulo 5 de Efésios, Paulo vai dizer: sede, pois, irmãos, imitadores de Deus. Quando você perdoa o próximo, você está agindo igual a Deus, mesmo que aquela pessoa não mereça. Quando você perdoa, você está agindo igual a Deus. Eu queria perguntar para você hoje: será que existem pessoas no seu ambiente familiar, ou talvez no seu ambiente profissional, para quem você precisa perdoar? Eu queria dizer para você: vá até essa pessoa e fale com ela. Talvez você possa mandar uma carta. Eu prefiro voz, mas esse sou eu. Eu acho que a voz comunica muito mais do que uma coisa escrita, que talvez a pessoa possa entender de um jeito diferente que você quis escrever. Mas se você tem situações em que você pode demonstrar aquilo que Deus fez para com você, você pode demonstrar isso para outras pessoas. Não perca tempo. Vá atrás dessas pessoas, ore, converse com Deus e diga: Deus, eu preciso me acertar com aquela pessoa. E vá fazer isso. Dessa maneira, em primeiro lugar, você vai glorificar a Deus, o que é o mais importante. Em segundo lugar, você vai mostrar para essa pessoa aquilo que Deus fez com você e você está podendo reproduzir isso para com ela. Eu queria encerrar com 2 exemplos. O primeiro deles é da avó da minha esposa. O avô da minha esposa, ele foi um homem muito difícil, um homem que fez muitas escolhas erradas ao longo da sua vida. E a minha esposa sempre me conta com muita alegria que ela nunca ouviu a avó dela falar mal do avô dela. Nunca. Nenhuma vez. Ela mencionava sim que ele tinha feito escolhas erradas, mas ela nunca falou mal desse homem para sua neta. Perdão. E o segundo exemplo, e esse exemplo para mim ele é muito marcante, no livro Refúgio Secreto, uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela foi levada para o campo de concentração e a sua irmã também foi levada para o campo de concentração e a sua irmã foi executada no campo de concentração. E um dia essa mulher, depois de sair do campo de concentração e testemunhar do amor de Jesus para as pessoas, ela estava numa igreja e ela se encontrou com um homem que havia dado a ordem para sua irmã ser executada.
Mas esse homem havia sido transformado por Jesus Cristo. E esse homem estendeu a sua mão para cumprimentá-la. E ela, a princípio, ficou reticente. Mas pensando no perdão de Jesus, ela estendeu a sua mão e cumprimentou esse homem. Essa mesma Corrie ten Boom, comentando naquela passagem de que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento, Corrie ten Boom diz que há uma placa ali, dizendo proibido pescar. Você e eu temos a oportunidade de demonstrar perdão para as pessoas ao nosso redor. O mundo em que nós vivemos carece disso. Porque o mundo que nós vivemos carece de Deus. As pessoas precisam conhecer a Deus. E a melhor maneira de você fazer isso é testemunhar com a sua vida inicialmente. E uma maneira prática de você testemunhar com a sua vida é você ser uma pessoa perdoadora. Jacó disse: quando eu vi a tua face, é como se eu estivesse vendo a face de Deus. Por causa da atitude de perdão de Esaú. Você e eu precisamos ser pessoas perdoadoras para a glória de Deus e para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado pelo perdão que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque Jesus foi até o fim para nos conceder perdão. Ele que não tinha perdão, ele não tinha pecado. Ele foi até o fim porque ele nos amou. E Deus, muitas vezes existem pessoas ao nosso redor a quem nós precisamos perdoar. Deus, que o nosso coração não subestime a tua capacidade de tratar na vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo, Deus nos dá força para dar esse passo inicial, para termos essa conversa com essas pessoas. Nos ajuda, Deus, a refletirmos o teu caráter com as nossas atitudes, a começar do perdão. Que sejamos pessoas perdoadoras, como o Senhor é. Obrigado, Deus, pela história de Jacó e de Esaú. Obrigado como o Senhor tratou com Jacó e o transformou, mudando o seu próprio nome. Obrigado porque o Senhor trabalhou em Esaú. E Jacó pôde reconhecer o perdão de Esaú como uma expressão daquilo que o Senhor fez por ele. Nós louvamos o teu nome, Deus, e agradecemos pela tua palavra. E nós fazemos isso no nome de Jesus Cristo, nosso único, suficiente Salvador, o nosso perdoador. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e seja um perdoador, para a glória de Deus.